Fala, povo curioso, eu sou a Débora Marques. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho para receber as notificações e compartilhe os nossos vídeos. E vamos para mais um fato. Imagine só, antes do real, o Brasil já teve moedas com nomes que parecem saídos de um livro de história. Já ouviu falar do réis, do cruzeiro, do cruzado e até do cruzeiro real? Pois é, cada uma dessas moedas carrega consigo uma época, um contexto e até curiosidades que mostram como o dinheiro reflete a própria história do nosso país. E tem mais. Você sabia que, em alguns momentos, até cortamos zeros das moedas para tentar controlar a inflação? Parece coisa de filme, mas é a nossa realidade. Então, se você quer descobrir como o dinheiro que usamos hoje foi moldado por revoluções, crises e mudanças políticas, não perca essa jornada. Vamos desvendar juntos os mistérios do nosso dinheiro. O dinheiro não é apenas papel ou metal, ele é um reflexo vivo da cultura, da política e da economia de uma nação. No Brasil, cada moeda que circulou ao longo dos séculos carrega consigo histórias fascinantes, cheias de altos e baixos, planos audaciosos e momentos que marcaram gerações. É como se ao folhear as páginas da nossa história monetária, pudéssemos desvendar os segredos e transformações que moldaram a identidade do Brasil ao longo dos séculos, que nunca para de se reinventar. O réis, a raiz de tudo. Imagine um Brasil colonial, onde a moeda não apenas circula, mas também traduz a riqueza e os desafios de uma nação em formação, onde o réis era a moeda que movimentava o comércio de açúcar, ouro e café. Herdada de Portugal, essa moeda circulou por séculos, testemunhando a riqueza e as crises do país. Mas, com o tempo, a inflação foi corroendo seu valor, e os números nas notas ficavam cada vez maiores. Chegou um ponto em que era preciso carregar montanhas de dinheiro para comprar coisas simples. 1 quilo de feijão podia custar milhares de réis. Algo precisava mudar, e essa mudança começou em 1942, com o lançamento do Cruzeiro, a primeira grande virada que redefiniu a economia brasileira e abriu novas possibilidades para a nação. O Cruzeiro entrou em cena, cortando 3 zeros do réis. Foi uma tentativa de simplificar a vida dos brasileiros, mas a inflação continuou a ser um fantasma persistente. Em 1967, o Cruzeiro Novo surgiu, cortando mais 3 zeros. Parecia uma solução, mas a economia ainda estava instável. E em 1970, o Cruzeiro voltou, sem o novo, como se fosse um personagem que não conseguia sair de cena. Era como se o país estivesse preso em um ciclo interminável de tentativas e erros. O Cruzado, a esperança que durou pouco. Em 1986, o Cruzado foi lançado com um plano econômico que prometia acabar com a inflação. As pessoas ficaram eufóricas. Congelamento de preços, nova moeda, tudo parecia perfeito. Supermercados lotados, filas intermináveis e a sensação de que, finalmente, o Brasil tinha encontrado a solução. Mas, em pouco tempo, a inflação voltou com força total, e o Cruzado Novo foi criado em 1989, apenas para durar até 1990. Foi como um sonho que acabou antes do amanhecer, deixando um gosto amargo de decepção. O Cruzeiro Real, o último suspiro antes do real. Em 1993, o Cruzeiro Real foi a última tentativa antes da grande mudança. Ele durou menos de um ano, mas foi essencial para preparar o caminho para o Plano Real. A inflação estava tão alta que os preços mudavam várias vezes ao dia. Imagine comprar um pão pela manhã e à tarde, ele custar o dobro. Era um caos que parecia não ter fim, mas que, paradoxalmente, preparou o terreno para a maior revolução monetária do país. O real, a estabilidade que veio para ficar finalmente. Em 1994, o real entrou em cena, trazendo consigo a tão sonhada estabilidade. A Unidade Real de Valor, URV, foi a ponte que ajudou a transição, ajustando preços e salários antes da nova moeda entrar em circulação. O sucesso foi tão grande que, neste 1º de julho de 2025, celebramos 32 anos de conquistas e histórias memoráveis, sendo a moeda mais duradoura da história recente do Brasil. Hoje, o real não é apenas uma moeda, ele é um símbolo de um país que aprendeu a lidar com crises e a se reinventar. E agora? O real continua sendo o protagonista da nossa economia, mas o futuro sempre reserva surpresas. Novas moedas, novos planos. Ou o real continuará sendo a âncora que mantém o país estável? Enquanto isso, cada cédula e moeda que carregamos no bolso nos lembra de uma história rica e cheia de reviravoltas. E você, já parou para pensar como essas mudanças afetaram o dia a dia dos brasileiros? Ou como os planos econômicos moldaram o país que conhecemos hoje? Essa história é tão rica que parece um romance, cheio de desafios, esperanças e, no final, uma lição de resiliência.
A história do dinheiro no Brasil é um convite para entender não apenas a economia, mas a própria alma de um país que nunca desiste de lutar por um futuro melhor.